Olá pessoal, estamos aqui de volta e hoje preparamos mais um vídeo super especial com super dicas e informações que vão te ajudar aí na sua vida, no dia a dia e livrar você aí de preocupações relacionadas aos anticoncepcionais, menstruação, gravidez e tudo isso, certo? Gente, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a questão da gravidez, da menstruação na gravidez, de sangramentos. A gente vai abordar algumas coisinhas aí relacionadas a esse tema que causa muita confusão em relação à possibilidade de se estar grávida com menstruação, certo? Eu só queria fazer um adendozinho e eu já volto a esse assunto, mas eu queria fazer um pequeno comentário aí. Gente, assim, eu tenho que pedir desculpas, certo? Porque assim, eu tenho recebido um grande número de e-mails com dúvidas. Tenho recebido também, a gente recebe muitos e muitos comentários, são, na verdade, assim, milhares de comentários todas as semanas aí no site, tá? Principalmente no Link Saudável, que a gente recebe aproximadamente hoje, alguns dias ultrapassam as 30 mil visitas por dia. E a maioria das pessoas que entram no site estão lá procurando resolver alguma dúvida. Então, boa parte dessas pessoas, que é você, que chegou até mim, provavelmente entrando lá no site, e se inscreveu e agora está aí na minha lista recebendo esses vídeos que a gente fornece toda semana com essas dicas para vocês. Então, o que acontece assim? O pessoal deixa muito comentário lá no site, que são dúvidas, são perguntas, o pessoal manda muito e-mail. E o que está acontecendo? É humanamente impossível que eu dê conta, de responder a todos. De uma forma geral, o que a gente tem feito? Os e-mails, por exemplo, eu sei que eu tenho respondido alguns deles até com atraso, Me desculpe, infelizmente talvez alguns eu até não responda, não dá tempo, E no site a mesma coisa, o pessoal às vezes fica esperando a resposta do comentário, mas é como eu disse, é humanamente impossível, mesmo que a gente tivesse mais pessoas para fazer esse trabalho, não daria conta, E esse é um trabalho que eu faço de forma voluntária, É um trabalho que eu faço aí nas minhas horas vagas, eu faço entre atender um paciente e outro no consultório, eu utilizo aí vários horários durante o meu dia, quando eu estou tranquilo, para justamente responder os e-mails ou responder as dúvidas, aí, as perguntas, os comentários deixados no site. Mas realmente é humanamente impossível que a gente dê conta, E há alguns meses, semanas já eu venho me preocupando em relação a isso, o que fazer, o que não fazer. Às vezes eu até já pensei em até mesmo em desistir, no sentido de não desistir do que eu faço porque eu gosto muito, mas apenas escrever no site, no blog, fazer os vídeos e parar de responder pergunta, porque isso realmente tem dias que me toma bastante tempo, e às vezes a gente não tem esse tempo, mas a gente está pensando aí, eu tenho uma equipe que me ajuda e tal, e a gente está organizando a ideia de forma que a gente provavelmente está amadurecendo aí uma ideia e a gente deve aí apresentar para vocês aí nas próximas semanas essas ideias aí que a gente está tendo para resolver parte dessa dificuldade que a gente tem de estar atendendo a todo mundo e respondendo a todas as dúvidas, certo? Mas obrigado pessoal e agradeço pela compreensão e realmente peço desculpas de coração se demorei ou se não pude responder a tua pergunta, Vamos lá agora, vamos falar do assunto que a gente realmente veio falar essa semana aqui nesse vídeo, que é o quê? Gravidez, menstruação e sangramento. Gente, vocês precisam entender uma coisa, isso precisa estar gravado, E não tenham dúvida em relação a isso, Mulher grávida, gestante, Engravidou, você não menstrua mais, Tirem essa ideia da cabeça de que, eu menstruei, minha menstruação veio, mas eu acho que eu estou grávida. Gente, isso não existe, não existe. Mulher grávida não menstrua,
Não importa o que você acha, não importa o que disseram para você, não importa o que você acredita. Essa é a mais pura das verdades. Mulher grávida simplesmente não menstrua. Menstrua, está menstruando? Então não está grávida. Tá? Então é outra situação, mas não é gravidez. Ah, doutor, mas eu já ouvi história de mulher que em 9 meses a minha tia, a parente, a prima da vizinha, da empregada, da minha irmã contou que os 9 meses ela passou menstruando e menstruava normal. Gente, assim, ó, metade disso é o quê? Folclore, né? A mulher não estava grávida e menstruava e achava que estava grávida. E a outra metade disso é o quê? É sangramento, gente. Eu falei que mulher grávida não menstrua, mas a gente sabe que mulher grávida pode sangrar. Ela pode ter sangramento, mas ela não pode ter menstruação, tá? Então a gente tem que entender isso, a diferença entre sangramento e menstruação. Claro que assim, mas como é que eu vou saber se é sangramento, se é menstruação? Muito simples, gente. Se você tem menstruação regular, né, menstruação que vem certinho todos os meses, você sabe quando você menstrua, você sabe quando você sangrou e quando você teve menstruação. A única mulher que não sabe diferenciar é a mulher que tem menstruação desregulada. Por quê? Porque realmente aí ela não sabe quando é que vem, quando é que não vem. Vem um sangramento, vem uma menstruação, ela não sabe a diferença. Por quê? Porque a menstruação dela é desregulada. Ela não sabe dizer se ela teve um sangramento ou uma menstruação, certo? Agora, você que tem a menstruação regulada e que menstrua todos os meses certinho, mais ou menos você sabe os dias que você vai menstruar, você sabe se foi uma menstruação ou se foi um sangramento, tá? Porque os sangramentos vão ocorrer em um período diferente da sua menstruação. E a sua menstruação vai vir sempre mais ou menos naqueles dias que normalmente ela costuma vir, tá? Claro que o que a gente acontece? A gente tem principalmente as dúvidas quando ocorre algum tipo de confusão ou erro. Por exemplo, quando toma um anticoncepcional inadequadamente, quando esquece de tomar, quando usa a pílula do dia seguinte. Por quê? Porque aí vão ocorrer sangramentos e vão ocorrer o quê? O desregulamento da tua menstruação. Aí começam a haver as dúvidas. Será que eu engravidei? Será que eu não engravidei? Será que eu estou menstruada? Será que eu não menstruei? Posso considerar esse sangramento como menstruação? Não posso? E aí começa toda aquela confusão. Só que aí eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Aí nem o médico vai saber, tá? Nem o médico vai saber. Por quê? Você usou a pílula do dia seguinte, gente, o que vai acontecer? O sangramento que vem logo em seguida, 2, 3, 4, 5, no máximo 6, uma semana no máximo, tá? É provavelmente um sangramento decorrente do uso da pílula do dia seguinte. Passou 10, 15, 20 dias, você não sangrou depois da pílula do dia seguinte, de repente vem um sangramento, isso não é sangramento da pílula do dia seguinte, entendeu? Isso já é a sua menstruação, tá? Então assim, usou a pílula do dia seguinte, teve um sangramento logo em seguida, o que isso é? É sangramento da pílula do dia seguinte, tá? Por quê? Porque a sua menstruação tem a data certa de vir e você tomou a pílula do dia seguinte e logo em seguida teve sangramento. Então isso é o quê? Isso é sangramento da pílula do dia seguinte. E outra coisa, não pode considerar isso como a sua menstruação. Porque tem muitas mulheres que acham o seguinte, eu tive uma relação, beleza, tranquilo, ótimo, fui lá, tomei a pílula do dia seguinte e sangrei, menstruei. Aí as mulheres dizem, eu menstruei. Bom, o doutor falou que se eu menstruei eu não posso estar grávida. Não, querida, você não menstruou. Você teve o quê? Um sangramento que foi depois da pílula do dia seguinte. Nesse caso, você pode estar grávida sim. Por quê? Porque a gente sabe que a pílula do dia seguinte é no máximo 95% de eficácia. Tá? A cada 20 mulheres que tomam a pílula do dia seguinte, uma obrigatoriamente vai engravidar. Porque a eficácia máxima da pílula é 95%. 5% das mulheres que usam engravidam. Cada 20, uma vai engravidar. Então, cuidado. Se você está usando a pílula do dia seguinte como a única forma de anticoncepção, cuidado. Escolha outra forma de anticoncepção e deixe de usar a pílula do dia seguinte. E o pior, que a gente já discutiu isso no outro vídeo, é o quê? Se você começa a usar a pílula do dia seguinte mais de uma vez, ela reduz a eficácia. E aí o que você tem? Você tem de uma eficácia de 95, ela passa para 90, para 80. Aí uma a cada 10 mulheres engravidam, uma a cada 5 engravidam, se usar a pílula do dia seguinte de forma repetitiva. Então olha o perigo, tá? A pílula do dia seguinte, muito cuidado, não confie na pílula do dia seguinte, tá? Além de que ela causa
toda essa confusão, né? A pílula do dia seguinte causa sangramento, você não sabe se é sangramento ou sua menstruação. A pílula do dia seguinte causa atraso da sua menstruação. E aí, como a gente já conversou, o principal sintoma de gravidez é atraso da menstruação, né? Por quê? Porque esse é um sinal objetivo, né? É um sinal visível, né? O enjoo pode ser da pílula, pode ser de gravidez? Pode. Dor de cabeça pode ser da pílula, pode ser de gravidez, né? O atraso também pode ser da pílula, pode ser de gravidez, mas nós médicos confiamos muito no atraso para dizer que uma mulher pode estar grávida. Por quê? Porque é um sinal objetivo, né? Você vê realmente se desceu ou não desceu. Desceu? Teve menstruação? Não está grávida, certo? Não desceu, não teve menstruação e esse atraso está completando uma semana, 10 dias, 15 dias, isso é importante, né? Porque um atraso de 15 dias é um atraso importante, significa o quê? Que existe sim a possibilidade de você estar grávida, tá? Inclusive é muito comum a gente receber pergunta, por exemplo assim, usei a pílula do dia seguinte, posso estar grávida? Pode, tá? Se você não faz uso de outro método anticoncepcional, você só usou a pílula do dia seguinte, a resposta é sim. Toda vez que você tomar a pílula do dia seguinte, você está correndo o risco de engravidar, certo? Tá? Agora, lógico que assim, a maioria das perguntas que eu recebo e a maioria, boa parte das mulheres que usam a pílula do dia seguinte, não precisariam ter tomado a pílula do dia seguinte. Por quê? Tomam por medo, tomam porque estão na dúvida, tomam porque estão desavisadas. Gente, se você usa anticoncepcional de pílula normal, tá, de tomar todo dia, ou se você, por exemplo, usa injeção, não tome a pílula do dia seguinte, não faz sentido. Você está protegida pelo seu anticoncepcional, pela sua injeção. Usou camisinha, não toma a pílula do dia seguinte, não faz sentido, tá? Porque esses anticoncepcionais, eles são melhores do que a pílula do dia seguinte. O interessante é o seguinte, assim, ó, você usa anticoncepcional, fica com medo, porque aconteceu alguma coisa, você botou uma ideia na sua cabeça e toma uma pílula do dia seguinte, não faz sentido. O anticoncepcional oral, ele é mais potente e é mais seguro, mais efetivo, né, do que a pílula do dia seguinte. Como é que você vai tentar evitar uma gravidez com um método que é menos eficiente do que o método que você já está usando, tá? Então, assim, pílula do dia seguinte é para situações muito especiais de acidentes em mulheres que, por exemplo, não usam anticoncepcional e não querem engravidar, tá? Então, cuidado com a pílula do dia seguinte, certo, pessoal? Mas gravem isso. Veio a menstruação, desceu lá certinha, bonitinha, esqueçam, vocês não estão grávidas. Mulher que menstrua não está grávida. Doutor, mas a menstruação atrasou e aí eu estou sentindo algumas coisas e de repente veio um sangramento, mas que é muito diferente da minha menstruação. É totalmente diferente. Opa, aí sim, aí lembram? Não veio no dia da menstruação, ele veio fora do dia normal, pode ser um sangramento. Se você teve algum fato, alguma situação que possa ser um risco de gravidez, sua menstruação atrasou por um tempo e depois vem um sangramentozinho, isso sim, isso pode ser um sinal de gravidez, tá? Mas lembrando, sua menstruação não desceu. Qualquer sintoma, qualquer sinal de gravidez, ele tem realmente valor e ele nos dá uma segurança para desconfiar de gravidez, quando? Quando a sua menstruação estiver atrasada. Qualquer sintoma, enjoo com menstruação atrasada, qualquer um deles, tá? Qualquer sintoma, um sangramentozinho com menstruação atrasada, tá? Isso sim, e isso sempre nos fala a favor de uma gravidez. Por quê? Grávida não menstrua, grávida pode ter sangramento. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido útil para vocês, né? Revejam o vídeo aí quantas vezes vocês quiserem, às vezes eu falo um pouquinho rápido, me empolgo bastante e tal, né? Mas se precisar revejam os vídeos, né? Assistam aí os outros vídeos que a gente disponibiliza aí no nosso canal do YouTube, certo? Curtam nossa página do Facebook, fiquem atentos sempre ao e-mail de vocês, abram, respondam, né? Mande as suas dúvidas para nós, sempre com calma e paciência, porque às vezes eu não consigo responder no mesmo dia. Se algum dia eu não responder, fiquem também tranquilas, não fiquem bravas comigo, mas é que nem sempre eu consigo responder a todas, certo? Um abraço, um beijo no coração e até semana que vem, até o próximo vídeo.